Datafolha, que foi divulgado agora às 5 horas da tarde, que não traz nenhuma alteração bombástica no perfil da avaliação, né, do governo e do presidente Lula na população. Né? 35% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom e 33% consideram ruim ou péssimo. Pesquisa feita com 2.002 entrevistas em 147 municípios de todo o Brasil, ponderados de acordo com o censo do IBGE. Entre evangélicos, né, 43% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo e 25% consideram ótimo ou bom. É esse primeiro gráfico aqui em cima. E aí o gráfico de baixo é o corte da pesquisa com católicos. 43% dos católicos avaliam o governo Lula como ótimo ou bom e 29% como ruim ou péssimo. Né? 44% acreditam que o governo Lula está tendo mais vitórias que derrotas, né? E 42% acreditam que ele está tendo mais derrotas do que vitórias. Porque essa pergunta, na verdade, é uma bobagem colocada nesse rol. E eu nunca vi uma pergunta como essa, aliás, em pesquisa de opinião pública. 58% dizem que o presidente Lula faz menos pelo Brasil do que eles esperavam, né? E 46% acreditam que daqui para frente Lula fará um governo ótimo ou bom. É uma perspectiva muito favorável nesse caso. 46% tem confiança no avanço, né, benéfico do governo Lula, ou seja, confiam no modo de governar. Né? Essa pesquisa, ela, como eu ressalto aqui, ela não mostra um perfil em nada diferente às outras pesquisas divulgadas há 2 semanas, há 10 dias, né? 2 semanas, 10 dias atrás, e elas também mantêm o presidente Lula, como o Mário Vitor vai prolongar essa análise na hora que ele for falar, mantém o presidente Lula no mesmo patamar de avaliação de chefes de Estado e de governo como Joe Biden, né, dos Estados Unidos, Olaf Scholz, da Alemanha, Emmanuel Macron, da França, e Rishi Sunak. Na verdade, né, a avaliação do Lula está exatamente igual à do Biden e do Sunak no Reino Unido, e está acima do Macron e do Olaf Scholz, né, na Alemanha. Macron na França, Olaf Scholz na Alemanha. O que existe é uma malaise, né, é um mal-estar com a democracia representativa, com a maneira como o lado democrático dessas sociedades vem enfrentando o avanço da extrema-direita, de uma extrema-direita fascista e não democrática. Há muitos anos, nós estamos com o país dividido em 3 blocos. Né? Um que é mais próximo da esquerda, do lulismo, um que é mais da direita e um que fica ali flutuando, né? E oscila dependendo da conjuntura. Né? Na verdade, assim, a esquerda tem cerca de 30%, a extrema-direita tem cerca de 30%, e tem ali a terra do meio. E quando você olha, está mais ou menos isso. 35 aprova, 33 desaprovam e 30 dá nota regular. Na verdade, são os mesmos, isso reflete, né, os mesmos 3 blocos, 3 grandes blocos ideológicos da sociedade, daí a polarização que continua e tal. Agora, o que houve aí, o que chama atenção, são apenas alguns movimentos, né, de perda de aprovação, onde ela já foi melhor. Né? E nesse sentido, por exemplo, se você olhar pelas regiões, por exemplo, o Lula continua estável no Nordeste, onde, como é a aprovação dele? A aprovação dele chega a 48%, manteve estável, não perdeu, ao contrário do que algumas pesquisas até mostraram, dessas que foram feitas nas últimas semanas. Né? Ele, por exemplo, continua, então, estável no Nordeste, estável para pior no Sul. Né? No Sul, onde ele sempre teve baixa aprovação, teve baixa votação, bolsonarismo é forte, é a região mais conservadora, terra da Lava Jato, da extrema-direita, ele continuou com 40% de rejeição e só 30% de aprovação. Isso já não era novidade. Se você olha, por exemplo, agora, o Sudeste, né? No Sudeste houve uma piora, que essa é preocupante. Então, estável no Nordeste, estável no Sul, e estável também negativamente no Centro-Oeste e Norte, onde a desaprovação dele subiu de 25% para 30%. Mas também não é muita novidade, porque aqui é o Centro-Oeste, terra do agro,
terra de muita força da direita, etc. Agora, no Sudeste, a aprovação perdeu 5 pontos, né? Foi a região onde teve realmente uma perda grande na aprovação dele, que era de 36 e caiu para 31. O Sudeste é preocupante porque vai ter eleição, né? As capitais do Sudeste são muito importantes para os desdobramentos políticos que virão nos próximos 2 anos. São estados governados pela direita, né? E estados que respondem muito com mais sensibilidade a essas questões, não, digamos, a comida no prato, que é o que mobiliza um nordestino, lá no Sudeste, essas questões de costumes, ou porque o Lula brigou com Israel, essas coisas afetam mais. Então, assim, eu não vejo muitas mudanças no que já era um desenho estrutural do país, mas tem algumas coisas que requerem atenção. O aumento da rejeição dele entre os evangélicos, de fato, aumentou, o governo já sabe disso, hoje mesmo o Lula está dizendo aí que haverá uma aproximação natural, né? A reprovação subiu de 38 para 43 entre os evangélicos, ficou estável entre os católicos. Esse é um ponto. Então, assim, a desaprovação maior no Sudeste, a desaprovação maior entre os evangélicos, o governo já está sabendo disso. Eu creio que, na realidade, o Datafolha converge com as pesquisas anteriores, né? Claro que você sempre pode ter alguma pequena diferença estatística entre uma pesquisa e outra. É normal, estatística é isso mesmo, a estatística ela sempre permite ali alguma variação. É claro que também de 10 ou 15 dias para cá, algo sempre acontece, você tem variações aí no humor da população, e muito possivelmente uma pesquisa realizada mais recentemente pode captar isso, o que as pesquisas feitas lá atrás, que foram quase concomitantes, né, pegaram em outro momento, aquela velha história, já virou até chavão, de que toda pesquisa é fotografia do momento, né, e a fotografia de 10 ou 15 dias atrás não é a mesma de hoje. Mas se a gente olha o trajeto mais longo, né, como é que essas pesquisas anteriores, comparadas àquelas que os mesmos institutos fizeram antes, e essa do Datafolha, a gente vê realmente uma certa deterioração da avaliação do governo e do próprio presidente da República. Eu acho que enfim, um motivo até para o governo ficar atento, né, para o governo, inclusive, tentar entender as causas disso, se não se comunicar bem, se não conseguir. Eu acho que, veja, o problema nem é tanto de realizações, acho que o governo vem produzindo melhoras em diversas áreas. Claro que umas mais do que outras, algumas têm problemas que nem são só do que o governo faz, mas são situações objetivas. Eu estou pensando, por exemplo, numa situação como a da dengue, né? A gente tem um problema da dengue que é derivado das mudanças climáticas, é derivado de uma série de transformações do clima que tornam o clima mais propício para a proliferação do mosquito. Além do que, a gente tem a circulação de novos sorotipos do vírus, que estavam ausentes, né? Alguns nem são novos, mas voltaram a circular, e antes não estavam. E veja, nem é um problema só do Brasil. Eu estava outro dia escutando um podcast argentino, e eles estavam justamente relatando ali o problema também da proliferação da dengue na Argentina. Isso está acontecendo na Argentina. E a Argentina é uma explosão, só acrescentar aqui, Cláudio, nesse momento, o Mário está lá, né, está havendo uma explosão de casos de dengue e um negacionismo, né, do Milei em relação à dengue. Era de se esperar, né? Era de se esperar. Quando você tem um presidente negacionista, a gente teve essa experiência aqui durante 4 anos, é o comportamento que esse tipo de sujeito vai ter.